Bem-vindos ao canal Projetos e Artigos que Marcaram Época. Eu sou Newton Sebraga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. Existem alguns artigos que marcaram época, bastante simples, mas que apresentavam uma solução diferente para um problema, por exemplo, para uma configuração, e que podem ser até aproveitadas hoje se você está fazendo um projeto novo e de repente precisa de uma solução do mesmo tipo. Então os nossos circuitos eles tinham essas características, né, que a gente lembra, né, que fizeram muito sucesso justamente por isso. Eles, às vezes, eles eram uma solução que pode ser usada até hoje num projeto. E é o caso dessa chave magnética sensível que eu vou falar agora, que nós publicamos numa revista eletrônica Total número 7 de 1989. Bastante antigo, mas uma solução que pode ser aproveitada até hoje. O que era esse circuito? A ideia era utilizar um circuito que disparasse alguma coisa em presença de um objeto magnetizado, por exemplo, um ímã. Hoje nós temos os reed switch, né? As chavinhas de lâminas, né? Que podem ser usadas para isso. Mas como fazer isso sem usar um dispositivo de lâminas ou uma reed switch que é sensível à aproximação de um ímã? A ideia estava numa solução que já existia há muito tempo atrás, que era do amplificador magnético. Nós temos até um artigo que explica como eles funcionam, né? E que a gente empregou nesse projeto. O que nós fizemos foi ligar uma bobina a um SCR, nessa configuração que vocês têm aí, com um núcleo de ferrite, de modo que quando se aproximasse um ímã do núcleo, nós teríamos uma alteração da impedância da bobina. Então a impedância da bobina se elevava e com isso a tensão que estava aplicada ao gate do SCR também. E a gente obtinha o disparo dele. E esse disparo ele atuava sobre um relé. Então era um circuito bastante simples com uma ideia diferente. A ideia de você disparar um circuito pela aproximação do ímã, alterando a indutância, a reatância de uma bobina. Essa bobina, conforme vocês podem ver aí, que eu mostrei no artigo, né, que permitia montagem até em ponte de terminais, que era simples, era simplesmente um enrolamento primário de um transformadorzinho que a gente desmontou. Nós tiramos o núcleo. Isso é uma coisa interessante porque às vezes a gente precisa de fios desmontados, a gente precisa de indutâncias de valores elevados e a gente fica pensando como obter se ela não estiver à venda num componente pronto, né? E uma solução que eu adotava muito era de você desmontar pequenos transformadores. Pequenos transformadores têm duas bobinas, são fonte de fio, mas também eles são fontes para que você utilize a sua indutância. Eles podem ser usados como indutores de valores elevados se você pegar o seu enrolamento primário. Bobinas captadoras, na hora que você tira o núcleo, ele fica sensível. E foi o caso desse. Nós pegamos um pequeno transformadorzinho de alimentação, retiramos o núcleo e aproveitamos como uma bobina de elevada indutância. Então, esse projeto marcou época justamente pela sua simplicidade. Ele podia ser montado facilmente com uma ponte de terminais, como nós demos aí, e usado para diversas aplicações. Na nossa versão, nós tivemos uma versão a pilha, que é aquela que eu mostrei aqui, que vocês têm à disposição da ponte de terminais, mas ele podia também ser elaborado numa versão alimentada pela rede de energia, cujo diagrama também era dado nesse artigo, que você pode acessar aí no link e, se quiser, pode montar. É uma ideia interessante que pode ser adotada em outros projetos. Você ter aí um sensor magnético de disparo que não usa o reed switch. É um sensor que é indutivo, né? Hoje nós temos outras soluções mais avançadas, né? E igualmente baratas e eficientes e até mais sensíveis, né? Que são aquelas que fazem uso dos dispositivos de efeito Hall. Né? O efeito Hall, para quem
quer se lembrar é que quando você aproxima um objeto que tem um campo magnético ou um campo magnético externo de uma superfície condutora, a condutância dessa superfície ela muda porque a trajetória dos elétrons é alterada pela presença do campo magnético. Você tem lá no meu site diversos artigos que falam dos dispositivos de efeito Hall e seu uso como sensores de campo magnético. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscrevam no nosso canal, vejam as informações aí na descrição do vídeo sobre artigos lá no nosso site e até outros vídeos. E até mais, voltaremos com outros vídeos desse tipo.